Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Êxodo, capítulo 14. Vamos ler apenas o verso de número 15. Êxodo 14, 15. Esta que foi a resposta de Deus à oração que Moisés havia feito. Êxodo 14, 15, a Bíblia diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Se a sua versão for semelhante à minha, por gentileza, vamos ler juntos. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Quem foi que disse? O Senhor. O que o Senhor disse? Diga aos filhos de Israel que marchem. Vamos orar nesta hora. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra lida e suplicamos agora pelo esclarecimento do Espírito Santo. Usa teu servo, Senhor. Abençoa-o na aplicação da tua palavra a este rebanho. Dá-nos um coração dócil para ouvir a tua voz e, impulsionados por ela, fazermos aquilo que é o teu propósito neste tempo da história. Abençoa esta igreja e dá a este rebanho, Senhor, esta mesma palavra de avanço, de marcha, de conquista, de vitória. Pois nós te oramos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Tome assento, por favor. Aqui está uma palavra muito bonita, dita pelo Senhor a Moisés. Essa palavra tem que ser a palavra também para a nossa vida, para a nossa igreja, para esse momento que estamos vivendo. E aqui está a senha para essa igreja, para esse ministério, porque temos vivido sob este lema. Entendemos que com Deus é sempre para frente. Meu pastor, que me doutrinou, que me batizou, dizia sempre que algumas igrejas são como caranguejos. Em vez de irem para frente, andam para trás. Ele dizia que essas igrejas eram constituídas de crentes caranguejudos. Como eu não falo para crentes assim, eu vim aqui dizer que com Deus é sempre para frente. Deus tem esta palavra para o nosso coração nesta manhã. O Senhor disse a Moisés: Diga aos filhos de Israel que marchem. Spurgeon, pregando sobre esta passagem, trabalhou com este lema: avante, avante, avante. A palavra de Deus é sempre para frente. A única vez nesta passagem que Deus manda o povo retroceder é para que desse modo Deus pudesse dar uma impressão a Faraó de que o povo de Deus estava desorientado no deserto. Mandou recuar por um pouco, mas para logo em seguida retomar a caminhada de conquista e de vitória. Eu não sei para quem eu falo aqui esta manhã. E talvez eu nem fale a pessoas especificamente aqui, mas fale a pessoas pela internet. Porque muitas vezes nós somos tentados a pensar em recuo, em estagnação, em parada. Mas eu vim aqui hoje trazer esta palavra: avanço. Precisamos avançar, precisamos marchar no ideal de conquista. E Deus aqui está dando uma ordem e não uma simples sugestão. E note que a ordem de Deus aqui não é orar, porque orar, ele já tinha orado.
Existem alguns momentos em que a gente, depois de orar, precisa continuar no ideal de conquista. Porque oração sem ação é apenas contemplação. A minha fala essa manhã ela está baseada em 5 pontos com os quais eu quero trabalhar com vocês. Primeiro, o tempo de Deus. Diz lá a palavra de Deus em Gênesis 15, versículo 13, que dentre tantas promessas que Deus fez a Abraão, uma se referia à sua descendência. Ele disse: a sua descendência será peregrina na terra, e depois ela será escravizada por 400 anos, e depois então ela será liberta. Acontece que o tempo de Deus havia chegado. O momento que Deus havia aprazado na história havia alcançado seu clímax. E vocês sabem que Deus nunca voltou atrás na sua palavra. Vocês sabem que a palavra de Deus não volta atrás e que as promessas de Deus se cumprem fielmente. Deus disse: eles vão ser escravizados por 400 anos e depois eles vão ser libertos. Abraão não viveu para ver essa promessa se cumprir, mas aquele que fez essa promessa velou no cumprimento dela. E agora o tempo era chegado. Mesmo o faraó dizendo que aquele povo que estava escravizado no Egito não ia sair, quando Deus determina, isso vai acontecer. Porque a promessa dele é fiel, verdadeira e eficaz. A Bíblia diz em Jó 42, versículo 2, e isso Jó aprendeu na sua experiência pessoal. Bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Ele afirmou na sua palavra, vai se cumprir. Portanto, se Deus deu uma promessa para você, se Deus já deu uma palavra para você, você não tem motivo nenhum para desconfiar. Essa palavra vai se cumprir, porque no tempo certo, no kairos de Deus, isso vai vir à existência. A segunda coisa importante para a gente olhar nesta passagem é olhar efetivamente para a direção de Deus. Aquele povo que saiu do Egito não saiu desorientado. Ele saiu sob a direção do Senhor. Êxodo 13, versículo 21, começa dizendo: o Senhor ia adiante deles. Eles estão sendo guiados, eles estão sendo orientados. A Bíblia diz que Deus colocou diante deles uma coluna de nuvem e também uma coluna de fogo. Isso tudo para orientá-los na caminhada, para que eles não se perdessem na direção certa que Deus havia determinado. E notem vocês que Deus poderia tê-los guiado por um caminho mais curto, mas Deus, diz a palavra, os guiou exatamente pelo caminho mais longo. Êxodo 13, versículo 17, diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Se você olhar o mapa do delta, você vai ver que o povo de Israel, em promissão da terra, fez uma volta muito grande. Deus poderia tê-los guiado em direção reta, pela rota litorânea, o que seria um caminho mais curto, mais rápido, mas Deus não os guiou assim. Deus preferiu guiá-los por um caminho mais longo, o que prova que muitas vezes o nosso caminho não é um caminho fácil, às vezes é um caminho longo, com muitos apertos. Mas nós precisamos confiar na direção de Deus, porque quando Deus os guiou pelo caminho mais longo, Deus sabia por que estava fazendo isso. Diz a Bíblia que Deus não os guiou para que eles não vissem os filisteus. Eles estariam passando pelo caminho mais curto, pela divisa da Filistia.
E isso certamente provocaria uma guerra com os filisteus naquela hora. Além disso, no caminho mais curto havia os postos avançados do Egito. Seria fácil capturá-los. Quando Deus os levou pelo caminho mais longo e talvez mais difícil, Deus também os guiou pelo caminho mais seguro. A gente nunca deve duvidar da sabedoria de Deus. Talvez você esteja aqui e talvez traga na sua mente, no seu coração, alguns conceitos. Há um tempo atrás, alguém aqui me disse assim: lá na minha empresa a gente faz assim. Lá na minha empresa, se a gente não tem isso, não faz aquilo outro. Eu disse: não traga o conceito de empresa para dentro da igreja. Porque Deus guia seu povo de uma forma totalmente inusitada e muitas vezes diferente de tudo que a nossa lógica diz. Deus pode não ter o seu pós-doutorado, mas Deus tem uma sabedoria que você nunca alcançará. Então nós temos que confiar na direção dele, porque ele sempre sabe por que ele está nos guiando por aquele caminho, mesmo que para você não pareça lógico. Em terceiro lugar, nós precisamos olhar para a liderança de Deus. Diz o versículo 21 do capítulo 13, que o Senhor ia adiante deles. Quem é que está à frente deles? Podemos pensar que quem está à frente deles é Moisés. Mas Moisés foi apenas aquele pastor que Deus escolheu para a liderança do povo, mas na verdade quem está conduzindo tudo é o Senhor. E aquele projeto, aquele plano não é um plano de Moisés. Moisés está ali apenas para motivar o povo. Uma das coisas que eu preciso lembrar sempre como pastor é que a igreja não está aqui para cumprir o projeto pessoal do pastor. A igreja está aqui para cumprir o plano de Deus. E como líder do rebanho, eu estou aqui apenas para motivar vocês, para incentivar vocês a cumprirem aquele plano que Deus já determinou. Porque Deus tem seus planos. E quem está à frente desses planos é o Senhor. E Moisés está aqui apenas conduzindo o povo para que os planos do Senhor sejam colimados. A quarta coisa importante que precisamos olhar nesta passagem é a glória de Deus. Quem será glorificado em tudo isso? O Senhor disse em Êxodo, capítulo 14, versículo 4: endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Note que tudo que Deus fez e tudo que Deus faz pensando apenas na sua glória. Deus não faz outra coisa senão trabalhar para a sua própria glória. E Deus aqui está glorificando o seu nome. Mas se há um texto na Bíblia difícil de interpretação, é exatamente este. Sempre olhei para esta passagem e ela me pareceu um tanto discrepante. Porque se Deus envia Moisés para libertar o povo, se Deus envia Moisés a Faraó para dizer a Faraó que Deus mandou libertar o povo, por que Deus endurece o coração de Faraó e não o amolece? Não parece lógico a você que Deus deveria quebrantar o coração dele em vez de endurecê-lo? Esta é aquela passagem que você precisa olhar com uma lente um pouco mais amplificada. Porque nós estamos lendo uma versão em português. E nós precisamos entender que na linguagem hebraica existem alguns conceitos que nós não conseguimos extrair lendo um texto na versão em que nós temos em mãos. A primeira coisa que a gente precisa olhar é que Deus está lidando com a teimosia do homem. Basicamente trocando em miúdos. Seu filho diz: eu quero tomar sorvete. E você diz: não, você não vai tomar porque você está com a garganta inflamada. E vai fazer mal a você. Mas a criança diz: mas eu quero. Não, você não deve fazer, mas eu quero. E aí você perde a paciência e diz assim: então toma.
Toma e você vai ver o que vai acontecer. Você diz toma, mas você não quer dizer efetivamente que quer que ela tome. Você está apenas lidando com a teimosia dela para que ela aprenda na sua teimosia que ela nunca deve desconfiar da orientação maior. Deus está lidando com a teimosia de Faraó. Outro fato importante é que na arqueologia moderna, ao abrir-se as chamadas múmias do Egito, descobriu-se algo peculiar que nós nunca havíamos imaginado. Que no lugar do coração daqueles homens, daqueles faraós, em lugar de um coração havia uma pedra. Eles colocavam uma pedra quando o faraó morria, abria-se o peito dele e no lugar do coração se colocava uma pedra. Aliás, eram duas pedras, uma no lugar do coração e uma outra do outro lado do peito. Aquela que estava do outro lado do peito era uma pedra onde estava escrito o nome da divindade para a qual ele havia dedicado o seu verdadeiro coração. E era colocado uma pedra no lugar do coração, para que no dia do juízo, porque eles tinham o conceito de que um dia seriam julgados no futuro, que quando se abrisse o peito para tirar o coração, a pedra que estava lá e que não tem memória, então em função disso ele não poderia ser julgado. Deus sabe que naquele lugar, efetivamente, literal e também de forma figurada, o que está ali é um coração endurecido. E aqui está o princípio da teologia reformada. Deus só endurece o coração daquele que já está endurecido. Quando alguém tem um coração empedernido diante de Deus, endurecido diante dele, rebelde diante dele, então Deus permite que esse coração permaneça assim, porque desse modo Deus vai julgá-lo de forma efetiva e rigorosa. Aquele coração que se endurece vai ser o objeto do juízo de Deus no futuro. Não é que Deus foi lá intencionalmente e disse eu vou endurecer para deixar bem duro, porque com isso o faraó estaria isento de responsabilidade. Ele era responsável diante de Deus pelas suas decisões. Mas o que Deus está dizendo é eu vou deixá-lo na sua teimosia. Se você diz para o seu filho assim, quer tomar sorvete? Então tome. Na língua hebraica seria um pouco diferente. Eu vou fazer você tomar o sorvete. Você é teimoso, não é? Então eu vou fazer você tomar o sorvete. O que Deus está dizendo aqui, ele diz que não vai querer deixar, então eu vou fazer com que ele não deixe mesmo. Porque não tendo deixado o povo sair, eu vou provar para todos que eu é que fiz isso. Eu é que libertei esse povo. Mesmo com o coração endurecido dele, eu vou glorificar o meu nome. Aqui está uma prova efetiva para você de que Deus tem o controle de nossa vida e o controle do coração dos homens. Se Deus quisesse quebrantá-lo, teria quebrantado. Provérbios 21, versículo 1, a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e para onde ele quer, ele o inclina. Se Deus quisesse incliná-lo, teria inclinado. Mas no caso aqui específico, Deus preferiu deixá-lo na sua rebeldia. Porque tendo deixado na sua rebeldia, Deus pôde glorificar o seu nome, provando que foi ele e não Faraó quem libertou aquele povo. E note que não apenas o coração de Faraó. Diz a Bíblia em Êxodo 14, 17, eis que endurecerei o coração dos egípcios. Não apenas o coração de Faraó, mas o coração dos egípcios também estava endurecido em relação a Israel. Deus os deixou assim, porque desse modo, Deus então poderia julgá-los de forma implacável. Isso é muito sério, porque há muitas pessoas que estão endurecidas diante de Deus, são rebeldes diante de Deus, e o pior castigo que Deus pode dar a elas é deixá-las na sua rebeldia, no seu endurecimento, porque desse modo serão objetos do juízo implacável do Senhor. Em quinto lugar, olhemos para a resposta de Deus. A Bíblia diz que quando os filhos de Israel saíram do Egito,
Deus mandou que eles retrocedessem e ficassem acampados em Pi-Hairote. Faraó imaginou que eles estavam desorientados, perdidos. Afinal, dos lados estavam as altas montanhas e adiante deles estava o mar. Ele pensou que eles estavam ali naquele lugar, meio que sem saber o que fazer. Então diz a Bíblia que Faraó e seu exército vieram no encalço para capturar os filhos de Israel. Haviam se arrependido de tê-los deixado partir. Pensaram depois, refletiram um pouco e disseram: perdemos a nossa mão de obra, perdemos a mão de obra escrava, vamos recuperá-los para que eles nos sirvam novamente. E diz a Bíblia que nessa hora, os filhos de Israel desviaram os seus olhos daquela nuvem que Deus havia colocado para guiá-los. E então olharam para trás, e aí viram Faraó e seu exército. O pastor Israel Belo de Azevedo disse que aquele exército não parecia imbatível, ele era realmente imbatível. Faraó escolheu os melhores, os 600 melhores carros de guerra para capturar os filhos de Israel. E agora pense na situação dos israelitas. À frente o mar, no seu momento de maior cheia, dos lados as montanhas, e lá atrás vem Faraó e seu exército. O povo parece estar num beco sem saída, completamente encurralado. E nessa hora, os filhos de Israel se deixaram levar, pelo menos por 3 coisas. Primeiro, se deixaram levar pelo medo. O medo é um sentimento absolutamente natural. Todos nós sentimos medo. Eu, muitas vezes, sinto medo. É natural e humano, e a falta de medo indica também falta de inteligência. Mas aquele medo era um medo desproporcional. Aquele medo era o medo que nasce da incredulidade. Porque, embora Deus já tivesse feito muitos sinais, o coração deles ainda permanecia indiferente a Deus. A segunda coisa é que eles se deixaram levar pela murmuração. Assim acontece também conosco. Se as coisas não acontecem exatamente do modo como a gente havia pensado, desejado, logo vêm as queixas aos nossos lábios. E eles então começaram a lembrar do Egito. Começaram a lembrar daquelas palavras que haviam dito a Moisés ainda no cativeiro. Não foi isso que dissemos a você, Moisés, que era melhor a gente ter ficado no Egito, servindo aos egípcios, do que vir para esse deserto para morrer na mão deles. E a Bíblia diz que eles começam a murmurar. Eles não sabem, eles não entendem, eles não creem efetivamente no poder de Deus. E até entendo isso, mas acho que é incoerente muitas vezes nós que declaramos conhecer a Deus e ter uma relação com Ele, nos deixarmos levar também pelas murmurações. Como a queixa foi dirigida a Moisés, era lógico que Moisés iria falar com Deus. Mas em terceiro lugar, eles se deixaram levar pelo esquecimento. Como que a gente esquece rapidamente do que Deus já fez? Deus havia abatido o Egito com 10 pragas. E note que a sequência das pragas também prova a inteligência e a sabedoria de Deus. Deus feria o mar, ou o rio Nilo. As águas se transformaram em sangue. Como as rãs não podiam mais se alimentar, saíram do mar ou do rio e invadiram. Havia sequência lógica. Deus foi fazendo tudo numa sequência lógica. Deus está glorificando o seu nome. Deus está manifestando sinais e maravilhas. Mas logo se esquecem de tudo que Deus havia feito. Assim como você. Deus já fez tanto, Deus já operou tantas vezes, já fez tantas maravilhas na sua vida. Mas basta que alguma coisa saia do script e você volta às queixas, volta à incredulidade, esquece de tudo que o Senhor já fez no passado. O salmista no Salmo 103,
Versículo 3, exorta a sua alma dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Você tem se lembrado do quanto Deus já fez e tem feito na sua vida? Isso vai poupá-lo de muitas murmurações na sua caminhada. Mas como o povo está murmurando, esquecido do que Deus havia feito, culpando Moisés por estarem naquele lugar, a Bíblia diz que Moisés vai falar com Deus. A Bíblia não registra a oração que Moisés fez. Eu gostaria muito de saber o teor dela. Mas se ela não está aqui é porque absolutamente ela não fez falta ao relato bíblico. Mas eu imagino que ele tenha feito uma oração a Deus bem contundente, porque a palavra de Deus para ele foi contundente. Deus perguntou para ele: por que clamas a mim? A resposta de Deus foi efetiva à oração que ele está fazendo. E Deus então lhe dá uma ordem: diga ao povo que marche. Sabe o que eu acho curioso nessa passagem? É que Moisés não pergunta para onde, porque dos lados estão os montes, para frente está o mar, e para trás está Faraó e seu exército. Ele não pergunta, ele apenas marcha, e marcha para frente. Sabe por que ele vai para frente com o povo? Porque com Deus é sempre para frente. Nunca Deus vai mandar você recuar, a não ser que seja em algum momento estratégico, como relata Êxodo 14, versículo 3. O fato é que Deus nos dá uma palavra de avanço e de conquista. Deus os havia tirado do Egito para conquistar, e não para morrer simplesmente no cativeiro. É para frente que se anda. Com Deus é tempo de avanço, de conquista, e eles então começam a marchar em direção ao mar, e notem, o mar ainda está fechado. Isso é uma prova soberba de fé. Mas eu vou terminar. E eu vou terminar com 5 palavras de aplicação, que eu acho que são absolutamente necessárias para nós. Naquela hora em que Deus deu a ordem para que eles avançassem, Israel precisava saber pelo menos 5 coisas. 5 coisas que você precisa saber também. A primeira é que você precisa saber que Deus, Ele é o quê? Soberano. Todas as coisas estão debaixo do controle absoluto do Senhor. Note o que Deus está controlando aqui. Deus controla o coração de Faraó. Ele disse: eu vou endurecer. Deus endureceu o coração dos egípcios, o coração dos homens está nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que Deus controla todas as circunstâncias da natureza, porque é Ele que faz o mar abrir, é Ele quem manda um forte vento oriental. A Bíblia diz que Deus controla as nuvens para guiar aquele povo. Diz a Bíblia que Israel passa pelo meio do mar com o pé enxuto. Você já parou para pensar sobre isso? Eles não molharam os pés, mesmo depois que o mar havia sido aberto. Se você ler o Salmo 77, verso 16 a 20, diz que os egípcios que vieram atrás no encalço tiveram dificuldades porque Deus controlou a roda dos carros que Faraó havia escolhido. Diz a Bíblia que as rodas andavam dificultosamente. Veja Êxodo 14, 25. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Deus controlou aquilo. O Salmo 77, 16 a 20, diz que Deus mandou uma tempestade sobre os egípcios. Enquanto Israel foi caminhando à frente em terreno seco, quem vinha atrás estava andando num terreno cheio de lama. Quem é que controla tudo? Deus. Deus, Ele é soberano. Aqui está você com medo desse, com medo daquele, preocupado com isso, preocupado com aquilo outro, esquecido de que Deus é soberano. Nunca devemos nos esquecer disso.
Eu procuro sempre exortar a minha alma nos meus momentos de ansiedade, de inquietação, lembrando-me deste fato. Eu sirvo um Deus que controla todas as coisas. A segunda coisa que Israel precisava saber é que Deus luta por nós. Veja o que diz Êxodo capítulo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Já imaginou, Israel saiu do Egito sem ter uma arma nas mãos. E atrás de Israel veio um exército poderoso. 600 carros foram escolhidos cuidadosamente para uma batalha. O Egito veio com um exército poderoso, completamente armado até os dentes, para capturar os filhos de Israel. E diz a Bíblia que os filhos de Israel chegaram do outro lado do mar vitoriosamente, enquanto aquele exército poderoso naufragou no mar. Quem é que pelejou? Israel? Não, o Senhor. Note que quando Moisés orou a Deus, Deus disse assim: por que clamas a mim? O que Deus mandou eles fazerem? Lutem. Diga aos filhos de Israel que lutem. Não, diga aos filhos de Israel que marchem, porque quem vai lutar essa batalha é o Senhor. Essa vitória é do Senhor. Essa vitória Deus está dando ao seu povo. Que coisa boa é saber que Deus luta por nós, que Ele toma em suas mãos as nossas batalhas. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus nunca perdeu uma batalha. Entregue a sua vida a Ele, confie a sua vida a Ele, porque Deus conhece todos os segredos de uma batalha. Ele é o Deus que dá vitória para o seu povo na hora dos conflitos. A terceira coisa que eles precisavam saber é que Deus responde às orações. O que Moisés fez na hora do aperto e da angústia? Ele foi a Deus. E Deus deu a ele uma resposta clara, objetiva ao que ele estava precisando. Ele ora a Deus no verso 15. Disse o Senhor, e Deus vai respondê-lo. Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E agora vejam a resposta de Deus a ele no verso 16. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus está dando uma direção, Deus está dando uma orientação, porque seu servo havia orado. Você não sabe o que fazer? Você está na dúvida do que deve fazer? Converse com Deus, porque Deus vai mandar uma orientação clara para o seu coração. Algumas vezes eu tenho vivido assim, sem saber o que fazer. Ou você é diferente de mim? Tem horas que eu também não sei o que fazer. As pessoas me perguntam: que decisão você vai tomar? Eu não sei, eu vou conversar com Deus. Eu tomei decisões há semanas atrás sobre algo que eu tinha planejado, e Deus disse: não faça. E eu fico admirado que eu vejo crentes aqui na igreja que dizem: pastor, eu oro, mas eu não recebo resposta. Alguma coisa está errada. Porque todas as vezes que eu vou a Deus, Deus me responde. Meus colegas na faculdade, que vão fazer no próximo domingo o exame da OAB, disseram: vamos fazer juntos, vamos juntar todo mundo aqui do nosso grupo. E eu disse: eu não posso tomar uma decisão como essa sem falar com o meu Deus. Eu vou orar. Eles estranharam isso, talvez tenham pensado que por eu ser pastor eu sou um fanático. Mas eu fui conversar com Deus, e Deus me respondeu, disse: eu não quero que você tenha pressa. Eu não quero que você tenha pressa. E eu entendi, e eu disse: louvado seja teu nome, Senhor, já me deu uma resposta. Orar é tudo. Você não deve fazer nada sem antes orar. E se já orou, eu vou lhe fazer a seguinte pergunta: que resposta o Senhor trouxe a você? Ou você imagina que eu sou um privilegiado, que Deus só responde para mim? Diz a palavra em Jeremias 29, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque a Deus. Deus vai trazer uma resposta efetiva para o seu coração. Quarto lugar, o que eles precisavam saber, e nós também precisamos saber que Deus tem o melhor. Recua a sua Bíblia, por favor, um pouquinho só. Êxodo 13, versículo 5. O Senhor disse a eles, quando o Senhor te houver introduzido, Moisés está falando, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heveus, dos amorreus, para te dar terra que mana leite e mel. Interessante que eles estão preocupados porque vão deixar o Egito. Estão com saudade das cebolas, do coentro. E Deus disse, eu tenho para vocês uma terra que mana leite e mel. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Você pode repetir comigo? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O que Deus tinha reservado para eles? Deus tinha reservado o melhor. Deus tinha reservado Canaã. Porque a terra no Egito era uma terra árida. A terra que Deus tinha para Israel era uma terra fértil. Quando eles trabalhavam no Egito, eles estão trabalhando para beneficiar os seus algozes. Quando eles fossem trabalhar na terra prometida, eles iam trabalhar em seu próprio benefício. Deus tinha o melhor. O que eles precisavam apenas era obedecê-lo. E em quinto e último lugar, eles precisavam saber que Deus exalta o seu nome. Alguns anos atrás, um jovem universitário da USP, num daqueles corredores, estava lendo esta passagem e com as mãos levantadas dizia, meu Deus é tremendo, meu Deus é tremendo, oh, como meu Deus é tremendo. Quando por ele passou um dos professores da USP e disse, mas por que você está dizendo isso? Ele disse, porque eu estou lendo aqui a palavra de Deus e aqui está dito que Deus abriu o mar para o seu povo passar. E aí, então aquele docente disse para ele, meu filho, isso que aconteceu aí é algo que sempre acontece lá. Existe um forte vento que muitas vezes faz o mar se abrir. E tem mais. Aquele mar que a Bíblia diz que Deus abriu, ele tinha no máximo 20 centímetros de água. Foi quando esse moço começou então a levantar as mãos e dizer, então meu Deus é mais tremendo do que eu imaginava. Porque eu tinha entendido que Deus fez com que o exército de Faraó fosse naufragado em um grande mar. E agora eu vejo que Deus matou todo o exército de Faraó com 20 centímetros de água. Meu Deus é tremendo. Deus está pronto para exaltar seu nome. Na sua vida, na vida dessa igreja. Porque o nosso Deus não conhece obstáculo nenhum. Se você veio aqui hoje com grandes obstáculos na sua vida, óbices no seu caminho, saiba que Deus prefere situações assim, as mais difíceis, as mais complicadas, porque é desse modo que Ele glorifica seu nome. Quanto mais complicado, mais difícil é um assunto, para Deus é melhor, porque no final de tudo fica provado de que não foi sua inteligência, não foram seus conhecimentos, foi o poder de Deus. E Ele faz exatamente assim, para que a glória seja somente dEle e de mais ninguém. Fiquemos em pé. Diga aos filhos de Israel que marchem. Para onde? Para os lados? Para trás? Para frente. Aqui está a senha para a sua vida. Aqui está a senha para essa igreja. Nunca pensemos em ficar parados. Nunca pensemos em recuar. Com Deus, é sempre para frente. Nosso Deus é Deus de conquista. Nosso Deus é Deus de avanço.
Se você está aqui hoje, talvez você tenha vindo para cá pensando em recuar. Sabe uma coisa, eu vou voltar atrás, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou recuar. Se não é projeto de Deus, nosso Deus é Deus de conquista. Saiba e lembre-se sempre, Deus tem o melhor. Quantos confiam nisso? Amém. Então diga isso para a pessoa do seu lado. Deus tem o melhor para a sua vida. 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 Você pensa que Deus já está confinado à palavra de Faraó? Faraó disse, não vai sair. Mas daqui não vai sair. Quem é Deus? Quem é que controla tudo? O Senhor controla tudo. E se Ele disse vai sair, vai sair. Confie nisso. Por que Moisés guiou o povo para frente? Porque Deus disse que aquele povo ia chegar do outro lado. Nunca desconfie de Deus. Nunca desconfie do poder dEle. Vamos orar. Abençoa-nos, Senhor, nesta hora. Conceda-nos mais da Tua graça. Que seja graça sobre graça. Porque dela nós somos dependentes. Paulo orou ao Senhor e o Senhor disse a ele, a minha graça te basta. E nós pedimos da tua graça nesta hora. Pedimos que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Pedimos também que nos perdoe a incredulidade e as queixas dos lábios muitas vezes. Porque nós nos queixamos muitas vezes esquecidos de quantas coisas boas o Senhor tem feito. De quantas provas efetivas o Senhor tem nos dado acerca do seu poder. Dá-nos a tua bênção, Senhor. Ajuda-nos a, encorajados pela tua palavra, continuarmos avançando, marchando no ideal de conquista, porque sabemos que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Tudo é teu. Então ajuda-nos a conquistar. Ajuda-nos a avançar com coragem, com fé, com ousadia, no nome de Jesus. Amém e amém.